aprendizagem da matemática em sala de aula, que eu trago aqui para conversar com vocês, é muito mais com a finalidade de, mais uma vez, enfatizar o modo como eu venho concebendo a inserção da história para ensinar matemática, tanto na formação de professores quanto na educação básica, desde o tempo em que eu comecei a me inserir nessa área, em 1993. Então, eu fui, no decorrer do tempo, amadurecendo cada vez mais essas ideias e inserindo elementos novos até chegar aqui, que eu hoje considero, como o próprio professor Jackson falou aqui, é uma invenção humana. Então, parece uma perfeição da natureza, mas é uma invenção humana. Então, o que eu, acreditando que é uma invenção humana, eu faço muito mais parte daquela escola filosófica que diz que a matemática é criada, não é pré-existente. Então, eu acredito que a gente inventa. E por acreditar que a gente inventa, eu vou considerar que tudo que foi produzido de matemática até hoje e o que vai ser produzido no futuro é pura invenção para solucionar problemas de todas as ordens que nós nos deparamos cotidianamente. Então é em cima dessa perspectiva que eu vou mencionar. Não é possível numa fala de uma hora e meia que seja, eu esmiuçar aqui qualquer possibilidade de vocês entenderem dessa invenção. Mas vou mencionar e comentar um pouco sobre algumas delas aqui. Então, a minha intenção é exatamente essa, que é apresentar um pouco, de maneira bem geral, alguns aspectos que eu considero essenciais do processo criativo que caracteriza a construção de significado na matemática, produzida ao longo dos séculos, muito próximo do que o professor Jackson falou. Porque a gente constrói significados ao longo do tempo para as coisas do mundo social. E isso a matemática parece muito bem situado o tempo inteiro. Outro aspecto que eu vou procurar conversar aqui é sobre a reorganização desses significados para uma abordagem didática da matemática na sala de aula, na educação básica e na formação de professores, como eu já mencionei. Um terceiro aspecto que eu vou tratar nessa minha fala é os exercícios de conexões cognitivas, cujas sinapses devem convergir para a compreensão e a prática da criação matemática em sala de aula. O que eu quero dizer com isso? Como é que você pode mostrar para o aluno a conexão entre uma coisa e outra que aparentemente parece distinta na matemática, mas que tem ligação direta e que pode gerar um novo significado. O exemplo mais claro que eu vou mencionar dentro disso é a geometria analítica, que dizem que foi criada por René Descartes, mas nós sabemos que não é bem assim. René Descartes dá um pontapé para alguma coisa, mas a geometria analítica mesmo vai aparecer um pouco depois, com Augusto Conte e outras pessoas que vão tratar daquele modelo de representação algébrica da geometria euclidiana que é anunciado por ele. Ok? Além disso, eu ainda também quero comentar um pouco com vocês sobre como é que nesse processo de invenção matemática é incorporado um elemento chave na matemática, que é a heurística. E aí essa heurística passa a ser um ponto central da cultura escolar em matemática. O que é a heurística? É exatamente o exercício a habilidade de lançar questionamentos e buscar resposta para esse questionamento, experimentar o levantamento de hipóteses e a comprovação ou a reprovação dessas hipóteses. Então, esse é um elemento que é chave na produção de matemática e que acaba se constituindo na cultura matemática escolar posteriormente. Então, a história da matemática está cheia disso e é ela que é, talvez, a heurística, o elemento chave da criação matemática ao longo dos séculos. Isso eu vou procurar comentar um pouco com vocês, considerando que esses elementos que eu mencionei, eles vão nos apontar possíveis caminhos para que a gente descubra como buscar na história das práticas e nas elaborações matemáticas possibilidade de fazer com que o nosso aluno hoje aprenda mais matemática, na perspectiva, volto a dizer novamente, do que foi colocado pelo reitor aqui. Ele não é da matemática possivelmente, mas ele é bem situado
dentro da psicologia lacaniana, que é puramente matemática. Então encaixou certo, não foi combinado, mas encaixou bem com o que eu estou colocando aqui, que é exatamente construir significado para a matemática que se aprende, porque fórmula, como ele bem falou aqui, não nos interessa. Os computadores estão aí, a máquina calcular e etc e tal. O que interessa são os significados para que a gente possa inventar uma nova matemática, para que a matemática siga em frente. Então é nessa perspectiva que eu vou trabalhar, mas com algumas finalidades. A primeira finalidade que eu tenho aqui, nessa proposta, é estabelecer e analisar conexões didáticas e epistemológicas na construção de um trabalho pedagógico, que é mediado pelo professor, pelo pesquisador e pelos estudantes de pós-graduação, graduação e educação básica. Porque o que eu falo aqui não é pensando exclusivamente nos alunos da educação básica, mas eu considero da escala verdadeiramente de cima para baixo. Eu acho que hoje a necessidade é de reformar o pensamento do pós-graduando e do graduando. Que se esse pós-graduando, que já é professor da rede de ensino, não mudar o seu modo de pensar, de nada vale esse trabalho que a gente faz. Se o graduando, o licenciando em matemática, o aluno da licenciatura, não tiver um pensamento formulado durante a sua formação para atuar de maneira diferenciada na educação básica, ele não contribuirá para essa mudança que nós queremos. Então, tem que ser de cima para baixo hoje. Tem que começar com o professor da pós-graduação, o professor da licenciatura, o aluno da licenciatura e o aluno da educação básica. O aluno da educação básica, ele sofre a consequência de todo um processo de reformação de pensamento. Por quê? O aluno chega na educação básica para reproduzir o que ele aprende na licenciatura. Ele aprende na licenciatura com quem? Com o professor formador. O professor formador é pós-graduado. Se ele vem com um determinado modelo, ele reproduz aquele modelo. Então, a preocupação nossa é um pouco essa. Outra coisa que nos preocupa é exercitar a investigação dos aspectos matemáticos na história dessas práticas sociais e científicas que revestem a matemática. Para quê? Porque na hora que a gente trabalha essa investigação, a gente tem subsídio para apontar o significado para os nossos alunos e fazer com que eles entendam melhor essa matemática, tanto da licenciatura quanto da educação básica. Outra finalidade é promover discussões sobre essas possibilidades didáticas aonde? Na sala de aula. Possibilidade didática conceitual extraída da história, novamente. Tanto na formação de professores, como eu já falei, na licenciatura, quanto na educação básica, porque há um certo encadeamento nos três níveis de ensino aqui, na pós-graduação, na graduação e na educação básica. Esse encadeamento, ele pode ser para o bem ou para o mal, então a gente tem que pensar que não dá para pensar separadamente. Outra finalidade é estimular os estudantes de licenciatura, talvez esse seja um dos elementos-chave dessa discussão aqui. O desenvolvimento dessas habilidades investigativas e reflexivas sobre o desenvolvimento conceitual da matemática, porque o que nós temos percebido é que nós continuamos com uma licenciatura onde os alunos reproduzem conhecimento apenas, resolvem fazer conta, como os matemáticos gostam de dizer, para inventar o que eles inventaram e para dar conta de determinados problemas que eles tiveram que dar conta no momento, no contexto em que eles estavam, e que isso teve um desdobramento no decorrer dos séculos até o dia de hoje e possivelmente para o futuro. Então, são invenções e reinvenções continuamente, tal como Eric Hobsbawm fala na invenção das tradições. Então, a matemática, ela inventa uma tradição e ela reinventa essa tradição ao longo da história em virtude do quê? Das necessidades que a sociedade tem. A sociedade tem necessidade e os matemáticos se debruçam e acabam recriando em virtude do quê? Da necessidade do momento em que essa necessidade surge. E é nesse sentido que nós precisamos entender um pouco sobre esse processo de criatividade. Aí eu preciso abrir um parêntese, de certo modo, e falar um pouco. Então, eu trouxe alguns aspectos para tratar sobre criatividade. O primeiro deles, eu digo assim, a criatividade é um fenômeno sociocultural. É claro, a psicologia deixa bem claro. A psicologia social, principalmente, diz isso.
nós precisamos reinventar o tempo inteiro para poder buscar significado para a nossa existência no planeta. Então, nessa busca de significado, nós saímos inventando coisas e dando nome. Aí eu me remeto de novo à fala do leitor, que ele disse exatamente isso há pouco tempo atrás. Mas chega que ele diz? Ele disse, eu gravei bem que ele disse que só séculos depois que as experiências ganham nome. Não é isso? Acontece que elas ganham nome em virtude exatamente do quê? Do significado que elas adquirem na sociedade e na cultura. E é exatamente isso que o processo criativo faz. Então, nós precisamos compreender melhor que essa criação ela não é um processo, um fenômeno individual. Ela é um fenômeno que pode ser individual, mas ele ao mesmo tempo ele é o quê? Coletivo. Porque se eu resolvo inventar alguma coisa, ele tem que ter um sentido, ele tem que ter um significado que vai ser negociado socialmente. Na medida em que ele é negociado socialmente, ele passa a ser conceitual, ele passa a ser ele passa a se estabelecer dentro de um contexto coletivo. E é nesse sentido que a matemática começa, ela pode começar de uma elaboração individual, mas que é validada no coletivo. Então, passa a ser sistêmico esse processo. Ele pode ser individual, mas ele passa a ser sistêmico na medida em que ele é coletivo e ele vai ampliar cada vez mais o quê? A cognição social. Porque o nosso modelo de pensamento, ele pode ter um estilo na medida em que novos elementos vão sendo acrescidos a partir do individual que é negociado coletivamente, a nossa cognição vai mudar. Porque nós passamos a atribuir novos significados para as coisas. E aí os múltiplos significados vão ganhando espaço dentro da nossa cognição. E nós, nas sinapses que eu falei há pouco tempo, nós temos chance de fazer muito mais sinapses na medida em que a cognição aumenta. Pela perspectiva social, ou seja, pela inserção de novos significados para as coisas. E o que a matemática tem feito muito ao longo do tempo é exatamente isso. É inserir cada vez mais modelos de explicação para os fenômenos. De todas as ordens, sejam eles experimentais ou, eu diria hoje, usando a palavra mais atual, virtuais. Que seriam, para alguns autores, aqueles que são imaginados e não são materializados. O que importa é que esse exercício, ele faz com que o sujeito se torne criativo. E ser criativo, como alguns autores que tratam do assunto dizem, é praticar o pensamento divergente. O que é praticar o pensamento divergente? É pensar e ser provocativo, ser paradoxal, ser metafórico, ser lúdico com o seu próprio pensamento. Ou seja, arriscar-se, mas arriscar-se na busca de uma nova explicação para o que já está posto. Repensar o que já está posto para pensar o novo. Porque se você não repensa o que já está posto, você não se arrisca a pensar no novo. E se nós formos para a história olhar para trás, nós vamos ver que muitos que produziram matemática fizeram isso. Talvez daí começaram a sair muitas coisas novas em matemática. É nesse sentido que o meu trabalho aqui hoje pretende ir, que é discutir um pouco desse exercício, dessa flexibilidade do pensamento para encontrar melhores opções, melhores caminhos de explicação. Ok? Não aceitar sempre uma única explicação, mas aceitar aquela explicação e verificar se há outras. Esse é o lado heurístico da criação matemática. Além disso, é importante no nosso caso de sala de aula hoje pensar que investir em criatividade no nosso aluno tem que considerar alguns elementos que procurem convergir para que aquele aluno de fato comece a exercer um pouco essa criatividade. Eu listei aqui 5 ou 6 elementos que são chaves, que são fatores que convergem para que esse exercício da criatividade aconteça. A inteligência, que a psicologia coloca como uma coisa que é inerente ao ser humano, os estilos intelectuais que não são os mesmos, se eles fossem os mesmos, todo mundo pensava do mesmo jeito, mas os estilos intelectuais fazem com que a inteligência humana atue de maneira diferenciada em cima de um mesmo problema. Porque o estilo intelectual varia muito. E nessa variação é que as novidades podem aparecer. O conhecimento que o sujeito tem sobre o assunto que ele quer tratar.
a personalidade do próprio sujeito que cria, a motivação para essa criação e o contexto ambiental. Ok? O contexto ambiental é muito claro. Eu diria que esse contexto sócio-histórico-cultural que constitui o contexto ambiental vai determinar muito esse modelo de criação. Por quê? Você, numa época, pode imaginar determinada coisa, mas você não tem um ferramental suficiente para colocar em prática. E aquilo fica a dever para aquele período e alguém volta, revisita e amplia, porque já tem um ferramental um pouco mais favorável para fazer. Aí você vai seguindo adiante até que você chega a um ponto que você olha hoje. É muito fácil falar hoje da álgebra computacional, século XXI. Mas será que no século XVIII se falaria tão facilmente disso? Não sei. Por quê? Porque o alcance do ferramental matemático e técnico não dava condições. As pessoas até podiam imaginar numa direção, mas chegava um ponto que elas não conseguiam adiante, porque não tinham uma forma de materializar aquilo. Então, esse aspecto é muito importante. Então, esses são fatores que vão estar relacionados entre si para garantir o exercício dessa criatividade. Agora, nós precisamos pensar em dois aspectos importantes, que é por que e para que ser criativo, no nosso caso, do trabalho com nossos alunos, no caso da produção de conhecimento em matemática. Eu não listei alguns aspectos aqui para a gente também mencionar. Criatividade por quê? Porque é fundamental para o desenvolvimento do potencial de quem estuda, aprende e produz conhecimento. Se você não é criativo, você só reproduz. Você não vai produzir nada. Você vai reproduzir. E no momento em que você precisa produzir, você não sabe o que fazer. A gente está vivendo um momento, por exemplo, daquela história, contaminação nacional de Aedes aegypti, ou Aedes aegypti. Zika, não sei o que, 3 doenças com o mesmo vírus, é isso? O mesmo transmitido pelo mesmo mosquito. E aí os cientistas se debruçam e veem o que tem de elemento recorrente, o que tem de não é recorrente, analisam de todas as maneiras possíveis para tentar descobrir um jeito de diminuir o problema. Então, esse é um exemplo claro que quem reproduz conhecimento não vai saber o que fazer. Você tem os dados, mas você não sabe combinar os dados. Saber combinar os dados é que é criatividade. Então, é nesse sentido que o potencial criativo para quem estuda, para quem ensina, para quem produz conhecimento, ele é importante. Porque uma pessoa faz uma pesquisa e apresenta os seus resultados. Ela, por acaso, coloca toda a sua empiria naquele relatório de pesquisa e apresenta uma reflexão teórica no final do seu trabalho. Uma outra pessoa pode pegar toda aquela empiria que já está divulgada e fazer uma outra análise. E aí, foi o exercício de criatividade que fez com que a mesma empiria resulte 2, 3 reflexões diferentes. Então, a reflexão, ela está pautada exatamente no quê? No potencial criativo de quem manipula com a informação. E é esse exercício da manipulação com a informação é que vai fazer com que o sujeito seja criativo nesse caso. E isso implica no segundo ponto, que é a criatividade é importante porque ela é essencial para a autonomia do ser humano. Ou seja, você começa a ter um pensamento mais autônomo, mais independente, mais livre na medida em que você começa a imaginar e colocar essa imaginação para estabelecer conexões. A psicologia fala muito disso. Porque pode desenvolver o pensamento divergente e criativo, eu já falei isso. Você diverge para criar uma outra leitura sobre o mesmo fenômeno e vai provar que aquela outra leitura também é viável. Aí está o ineditível dessa criatividade. Porque é uma habilidade essencial para conduzirmos a vida. Claro, nós precisamos sempre pensar que criar alternativas novas faz parte do processo de criatividade. Porque é desencadeadora de outras habilidades. Várias habilidades vão surgir na medida que o sujeito é criativo. Porque sem criatividade seremos apenas cópias e reproduções. Aí eu aproveitei o teu nome da marca, Xerox, que virou substantivo, né? Na verdade, virou um qualificativo, melhor dizendo, adjetivo. É um substantivo, que é uma marca, acaba virando um adjetivo, como cópia.
sinônimo de cópia. E aí nós seremos apenas reprodutores. Agora, para que ser criativo nesse processo? Primeiro aspecto importante é para a diferenciação do trabalho. Eu já falei disso. Na medida em que você é criativo, o seu trabalho não é mais uma reprodução. Em algum momento ele deixa de ser reprodução, ele passa a ser uma produção que tem autoria, uma produção que tem subjetividade, que tem a sua presença. E isso é uma coisa dificílima para quem trabalha hoje com formação de professores. Entender o professor em formação, o professor que está já na sala de aula, entender que ele precisa sair daquele modelo de reprodução é dolorido, é sofrido. Quando a gente consegue de 100, que um professor enxergue isso, é uma vitória. Porque é muito difícil o professor entender, até pelo processo de massificação do ensino de matemática, o professor não consegue enxergar e não consegue se desafiar para sair desse modelo de reprodução. Outro ponto é, produção de conhecimento novo, eu já falei, maior qualidade do trabalho, enriquecer o processo educativo, isso é importante. Favorecer o crescimento de quem produz, já falei também, para que o processo de aprendizagem e produção cognitiva seja sempre prazeroso, claro, porque na medida em que a novidade aparece e você vai atrás de algo novo, você sempre tem ânimo para ir. Eu comentei ontem na palestra, no encerramento do SEM, do Colóquio de Educação Matemática, que talvez isso seja a causa dos nossos alunos estarem cada vez mais interessados pelo que se ensina na escola, principalmente na educação básica. Por quê? Aquilo que não aguentam mais ouvir, eles querem algo que mexa com eles, que dê mais prazer, e a matemática que a gente ensina, do jeito que a gente ensina, parece não estar mais dando nenhum prazer para os alunos. Parece, não posso afirmar. E, por fim, para que a inovação nunca permita a rigidez de práticas e conceitos. Ao contrário, haja um constante interesse em inovação e arejamento das ideias. Isso, na verdade, é um detalhamento do que eu chamei em cima de produção cognitiva sempre prazerosa. Ok? Então, nesse sentido, eu tenho que, com base nessas ideias, eu olho para a história da produção matemática e tento olhar para ela em algum momento e localizo alguns pontos para conversar, que é impossível anunciar aqui todos. Eu tenho um colega que está aí na plateia, o professor Fume, que tem feito um trabalho espetacular sobre instrumentos matemáticos. Ele vai falar aqui no evento para vocês, e lá no trabalho dele é recheadíssimo de criatividade matemática, o tempo inteiro. Então, eu nem entro nessa parte, porque o trabalho dele já dá conta. Eu pego algumas ideias para dizer para os meus alunos: olha, se vocês olharem o que alguns matemáticos fizeram no seu tempo, vocês vão ver que eles foram criativos para produzir a matemática que eles produziram. E se a gente for varrer esses trabalhos que estão dando conta dessa produção matemática experimental, prática e teórica, a gente fica assustado e chega à conclusão que a escola hoje não está fazendo nada de criativo. Eu estou com uma aluna de doutorado, terminando até fevereiro do próximo ano, trabalhando com um livro de John Wallis, Aritmética Infinitória. Para fazer o quê? Para apresentar uma proposta que ela chama de aritmética de números reais para trabalhar com os alunos pré-análise na licenciatura em matemática. O trabalho está saindo de uma qualidade extraordinária. Por quê? Porque ela percebe o quanto o John Wallis foi criativo na sua época para dar conta de situações que não eram possíveis até aquele momento. E o trabalho dele vai respingar no trabalho de Leibniz e de uma série de outras pessoas depois. Isso é muito bom. Então, ela está, nesse livro, a partir do livro, ela vai abrindo como a tese de doutorado precisaria de uns 10 anos para dar conta de todas as proposições que ele coloca. Ela vai eleger algumas proposições, trabalhar com elas, mas oferecer ao público o quê? O texto traduzido para português e dizendo: quem quiser, pegue as outras proposições e estude, porque ela vai focar muito em cima do conceito de limite e variável limite. Porque não é possível trabalhar as outras coisas no tempo que ela tem que fazer um doutorado. Então, mas ela abre a possibilidade, então ela vai mostrar o quanto tem de criatividade do autor na sua época e que respinga até hoje nisso. Para os nossos alunos, mostrar via aritmética essas ideias de limite
são mais viáveis para eu entender. Então, é nesse sentido, eu listo alguns aqui para a gente, que é a criatividade que aparece no trabalho do Nicolau de Oresme, e eu vou comentar muito rapidamente. O mais conhecido de todos, do René Descartes, no discurso do método, é a materialização dele em 3 livros, que é Geometria, Dióptrica e Meteoros. O D'Alembert, na criação de uma máquina de D'Alembert, o Fume deve conhecer mais do que eu isso, que ele faz um protótipo de uma máquina para resolver equações de grau acima de 3, que depois é usado pelo Lagrange no livro Matemática Elementar, que é feito para a Escola Normal da França. O Carroll, autor de Alice, todo mundo conhece, com a sua obra praticamente toda para o ensino de matemática e para a releitura da matemática, é toda recheada de criatividade e mais especificamente a lógica do nonsense, que é a lógica do sem sentido, que parece absurdo, mas não é absurdo, é uma outra leitura que ele faz do fenômeno. Eu vou comentar também muito rapidamente, porque existem vários estudos hoje já nessa direção. O Alan Turing, que no início do século XX, na primeira metade do século XX, vai apresentar um trabalho que é exatamente de álgebra computacional, que vai derivar em todos esses estudos que vão levar na direção da informática e da neurociências hoje, que foi extremamente criativo na sua época e que tem um desenvolvimento somente 50 anos depois de ser apresentado. E por fim, eu vou comentar muito também rapidamente, devido ao tempo, a criatividade na escrita. Esses trabalhos todos que eu citei, e fora N mais um que eu não citei aí, que não dá, é impossível, eles acabam se transformando em escrita em matemática. Nessa tentativa de escrita em matemática, se reinventa também os enunciados da matemática. E esse é um detalhe que é importante a gente também ver com os nossos alunos. É por aí que eu vou comentar um pouquinho com vocês e deixar tudo em aberto, muito mais como pista para quem quiser ir em frente. O Oresme tem um livro, eu vou mencionar diretamente, eu coloquei 2 para a gente comentar muito rapidamente, mas no meu livro eu comento um pedacinho sobre isso, mas existe uma tese de doutorado, se não me engano, feita na Unicamp, na filosofia, que tem detalhadamente um estudo sobre a obra dele. E eu trago apenas 2 livros aqui citados dele. Um deles é já traduzido, o nome traduzido, o professor Miguel Chaquian me deu de presente, um livro que tem a versão em latim e a versão em inglês. Um livro já bem antigo do Nicolau de Oresme. E um dos assuntos é esse, o tratado sobre as configurações das qualidades do movimento. O Oresme é denominado, intitulado como o precursor da geometria analítica. Dizem que ele, no século XIV, já apresenta nesse trabalho as primeiras ideias sobre a física, a cinemática, mais exatamente, ou seja, a física do movimento e a representação em sistema de coordenadas. Então, isso aparece lá. E ele mostra, só que de uma maneira um pouco precária, em virtude do não desenvolvimento de um sistema que pudesse representar melhor isso, que só vai aparecer uns 4 séculos depois, mais ou menos. 4 séculos por aí, 3 a 4 séculos, quando o sistema de coordenadas é instituído mesmo. E aí, a geometria está todo traduzido, eu estava fazendo isso, quando eu descobri que tinha, eu parei. Então, a minha intenção agora é fazer um outro comentário a respeito de como usar isso na sala de aula hoje. E a dióptrica tem uma tradução também feita em português de Portugal, que está disponível na rede. E os meteoros não existe tradução para português ainda, pelo menos eu não encontrei. O Antônio Miguel me sugeriu que trabalhasse com meteoro. Para fazer o quê com os 3? Unidade básica de problematização. Então a sugestão do Antônio Miguel é que a gente transforme esses 3 livros do René Descartes em unidade básica de problematização para trabalhar com nossos alunos da licenciatura e posteriormente da educação básica. O que eu quero dizer é que na sequência do Oresme para o Descartes, nós vamos encontrar a discussão do modo como pensar, observar e produzir ideias a partir da observação e da experimentação que o René Descartes coloca no discurso do método, como operar o processo de produção de conhecimento, ou seja, de construção de verdades, é o que ele diz.
E ele materializa no final esses 3 assuntos. Agora, o que é interessante a gente dizer é que esses 3 assuntos, eles têm uma certa sequência, porque na verdade o que o René Descartes queria tratar era uma física matemática, eu diria. Uma física matemática não uma perspectiva experimental como era a perspectiva newtoniana, mas uma perspectiva muito mais analítica, como era da formação, do modelo de formação profissional do René Descartes. Então ele faz nessa perspectiva. Eu diria que ele foi, brincando, eu digo, um antecessor do GeoGebra, porque o que ele faz no livro de geometria, ele traz alguns problemas clássicos de geometria e mostra como faria uma leitura via álgebra. Então é o primeiro sinal de que futuramente poderia ser feito um trabalho mais avançado. Ele se vale de quê? Dos estudos de equações feitos na época e a geometria euclidiana existente, e os problemas de construção geométrica que tinham um certo grau de incompreensão na hora da explicação. Então ele trabalha com alguns, materializando o que ele chama de discurso do método. As pessoas que não são da matemática, da área das ciências sociais, por exemplo, que eu tenho comentado sobre isso e tenho tentado querer compreender isso, elas dizem que quando se lê o método sem ler a geometria de óptica e meteoros, você vai com uma interpretação para o lado de cá. Quando você lê o método e vai para os 3 livros, você entende claramente e reconhece que ali está um grande trabalho, porque o método está todo materializado na sequência dos 3 livros. Então, é muito importante até hoje a gente pensar, não pode ter falha como conteúdo de matemática de lá para cá, porque a gente vai encontrar de hoje, mas o que importa é que tem um método que ele foi instituído e que é um método que até hoje nós ainda lançamos mão dele para fazer muita coisa que a gente faz. Então isso é importante. E no trabalho fica claro que ele deixa claro que todos os problemas de geometria podem reduzir-se facilmente a termos tais que não é necessário conhecer de antemão, mas que o comprimento de algumas linhas retas para construí-los. Ele deixa evidente isso lá. Porque o que ele diz é isso. Entendeu bem sobre a construção de retas, você entende o resto todo. Porque ele vai tomar as linhas retas como representadas na forma de uma equação. E aí ele diz que se tudo pode ser representado por equação, e o valor da equação em cada ponto em que você localiza na reta, fica fácil de resolver esses problemas. Isso é muito claro. Um outro que eu trago na sequência, para a gente comentar muito rapidamente, é o que eu falei há pouco do D'Alembert, com a tentativa de fazer uma máquina que resolvesse equações. Nesse período aí em que o D'Alembert faz isso, é século XVIII, não é isso? Século XVIII, a primeira metade do século XVIII, não é isso? A dificuldade de resolver equações a partir do grau 3, até o 3 eles resolveriam via radicais, então para resolver grau 4, 5 e aí em diante, que o Brandenberg estudou muito bem na tese de doutorado dele sobre conceitos de grupo. Eles vão tentar N maneiras de encontrar a solução. Esse é o detalhe do pensamento criativo. E chegou a um ponto do D'Alembert criar um mecanismo que, claro, deu certo aparentemente, mas não deu certo, mas levantou, como se diz na gíria, uma lebre, levantou a possibilidade de desdobrar estudo. E essa máquina é registrada hoje em arquivos antigos, saiu no Enciclopédia de Diderot, falando sobre essa máquina, e no livro do Lagrange aparece quando Lagrange trata de resolução numérica de equações. Ele cria um esquema extraído do modelo de D'Alembert, que é exatamente esse que aparece lá no fundo, muito apagado. No livro do Lagrange aparece claro como é que você vai fazendo uma espécie de uma recorrência e tomando valores e acrescentando novos valores e vai chegando na determinação das raízes da equação. Claro que esse é um negócio que dá certo, mas tem margem de erros, e essas margens de erros é que exigiram que o método fosse revisto e se procurasse um novo método, porque o método não dava tão certo. Mas é uma experimentação matemática que ela abre a cognição do aluno quando ele passa por esse processo. Porque ele próprio vai perceber a falha e ele vai dizer, não, tem que ter um novo caminho. Então os novos caminhos são procurados em virtude disso. Okay? Eu trouxe para chamar a atenção
para saber que essas coisas todas na história elas aparecem. Se a gente for olhar uma série de instrumentos que foram inventados em matemática, eu não vou entrar aqui, porque tem alguém que trabalha especialmente com isso, foi na tentativa de solucionar de alguma maneira os problemas que não tinham solução. E em matemática, isso é coisas que a gente precisa rever para compreender melhor o que o próprio reitor falou aqui e que eu sempre tenho falado. O significado que as coisas vão adquirindo em processo até chegar num grau de sofisticação de pensamento, que não é de uma hora para outra que se chega. A história construída mostra isso, nós às vezes perdemos. Para representar o trabalho do Carroll, eu trago só um elemento que eu acho que é chave aqui. Todo mundo já ouviu falar do paradoxo de Zenon, não é isso? O Carroll faz o quê? Ele escreve um tratado de lógica simbólica em 2 volumes do século XIX, final do século XIX, e hoje tem essa produção em um livro em espanhol, uma tradução, um pedaço, e o livro inteiro em inglês. A versão original ela é reproduzida toda em inglês. O que acontece? Ao tratar das proposições de lógica de todas as ordens que ele pôde colocar a partir da discussão da lógica aristotélica e tudo, ele traz as inovações que ele, como lógico de formação, tem e começa a enxertar ludicidade dentro dessa discussão lógica que ele faz. Então, o livro é cheio de proposições lógicas desafiadoras do pensamento racional para a imposição, melhor dizendo, para a introdução do pensamento simbólico em matemática, do pensamento simbólico dentro da lógica, que é o que ele quer. O que ele quer é que o sujeito comece a pensar dentro de um sistema que não seja real, que seja completamente irreal, no sentido do absurdo, naquele sentido do que não existe mesmo, mas que passe a garantir a existência daquilo que não existe. Para entender claramente isso, é só pensar no sítio do Pica-Pau Amarelo. É só pensar em Alice no País das Maravilhas. É só pensar em Nárnia. 3 exemplos que eu já dei da literatura e do cinema. São coisas que não existem, mas elas existem. Por que elas existem? Na hora que tem um conjunto de fatores que constroem um argumento que é válido, aquelas coisas que a gente pensou que não existiam, elas passam a existir. E é nessa aposta que o Carroll vai atacar para construir toda uma matemática ao avesso. E aí, um exemplo mais simples disso, que é muito visitado por todo mundo, é a lógica, o tratado, o paradoxo dele. Que aí é paradoxo de Carroll, o que a tartaruga disse a Aquiles. Ele faz uma leitura ao contrário. Ele diz que Aquiles e a tartaruga tinham um diálogo onde Aquiles propôs a tartaruga o desafio, ela foi na frente, e ele vai e tal, e ele prova o que ele queria, mas dá um problema lá, não é isso? E aí isso dá vários conceitos de matemática que vão aparecer. O que ele faz é dizer o contrário. Ele diz, e quando a tartaruga olhou para trás no processo e desafiou o Aquiles, desculpe. Quando ela desafia o Aquiles, ela vai mostrar para ele que do jeito que ele propõe, ele vai chegar a uma proposição que é absurda, que é impossível de ser sustentada. E o que ele quer fazer, na verdade, é isso. Então, ele cria um paradoxo ao contrário. E esse paradoxo vai compor exatamente dentro da lógica simbólica que está instituída no tratado dele do final do século XIX. E isso é bom a gente olhar, porque a gente vai entender uma série de outras coisas que vão surgir em matemática depois. Muita coisa que vai surgir em matemática depois, inclusive a lógica fuse, já é originada, toda a lógica paraconsistente, todas vão ser originadas dessas lógicas que fogem da racionalidade que estava instituída, e sim passam a trabalhar na direção do quê? De uma irracionalidade, uma certa irracionalidade que na verdade vai passar a ter sentido na matemática mais nova que vai ser criada no século XX. E é por ali que vai entrar coisas como o trabalho de Alan Turing depois, é por ali que vai entrar. E isso é muito importante a gente entender, porque se
obras como essa, que saem no século XIX, não tivessem sido sustentadas como válidas, não ia abrir brecha para novas coisas surgirem logo em seguida. Tem uma outra obra que talvez pouco conhecida, mas tem uma tradução disponibilizada em português, é um inglês também da mesma época do Carroll, eu não lembro agora o nome dele, está no meu livro mencionado, Planolândia, o nome do livro, é um romance em 3 dimensões. O autor criou um país chamado Planolândia, onde todos os habitantes são figuras planas, linhas e planos. Depois ele cria Espaçolândia, que é um país onde todo mundo é 3 dimensões, e ele cria toda uma sistemática social, criticando a Inglaterra da época e trabalhando conceitos de geometria. Muito interessante a literatura, que é uma literatura matemática boa, que também foge ao padrão tradicional que estava estabelecido e começa a inovar. É final do século XIX também, eu lembrei agora. Mas o que importa é que essas pessoas instituem um trabalho novo porque elas apostam numa outra leitura que não é a leitura-chave que já estava instituída. E o Carroll, como eu falei há pouco, ele vai entrar com essa novidade na primeira metade do século XX, com um trabalho que muitos autores chamam de Em Busca da Máquina de Pensar. Ou seja, ele quer criar uma máquina, na verdade é uma máquina que para alguns autores é chamada de computador de papel. O professor Robson Tenório sempre fala disso, ele denomina como computador de papel. Que ele cria um modelo de máquina de pensamento, como ele diz, que é um modelo algébrico, onde ele vai fazer um jogo em que será possível criar uma máquina que pense, que responda a perguntas com uma habilidade muito próxima do ser humano. A ideia dele era essa. E ele começa a criar uma álgebra de combinações, onde essas combinações vão originar respostas que são codificadas, e ao serem decodificadas elas vão dar possíveis respostas que a gente entenderia como possível resposta que um ser humano daria para um questionamento. Então o ensaio vai ser esse, que vai mostrar que há, na verdade, um certo jogo de conexões entre neurônios no nosso cérebro para poder criar redes de significados das perguntas e a gente possa criar redes de significados para responder. E esse movimento que ele vai fazer é que ele vai chamar de conexionismo, dentro do trabalho dele, e que é baseado no que os autores que analisam a obra dele chamam de álgebra computacional, que na verdade é os primeiros passos da teoria da informação, que hoje está instituído como tecnologia de comunicação e informação, ou informação e comunicação. Então, o que ele vai fazer é uma obra completamente original para a época, que vai culminar com o surgimento da primeira máquina concretamente feita, que é aquele computador da Segunda Guerra, que é conhecido, aquele monstro que, a partir dele, vão ser decifradas as informações da guerra. E quem já viu o último filme que saiu sobre Alan Turing deve entender muito bem o que aconteceu, ok? Eu só estou mencionando para dizer alguns exemplos de matemáticos criativos. Claro que eu não posso dizer todos aqui, que é impossível. Então, como é que isso acontece? Acontece porque se lança o desafio de produzir soluções para problemas que estão postos no seu tempo. E essa criação, ela tem que ser escrita. E ao escrever essas coisas, o que acontece? Se inventa, se reinventa, se erra e se conserta. E eu coloco aqui algumas coisas que são claras. A leitura, interpretação e discussão de demonstrações de teorema matemático em diferentes estágios de suas elaborações argumentativas. Isso é muito claro. Se a gente for considerar, por exemplo, existem artigos publicados hoje em revistas eletrônicas de toda a ordem, por exemplo, sobre diferentes demonstrações do teorema de Pitágoras. Por exemplo, vou pegar esse exemplo aí. Se você for olhar as formas de representação e demonstração, desde Euclides, por exemplo, Euclides faz uma demonstração estática, a gente tem que ler a explicação dele para entender o desenho.
Mas a tecnologia mais recente, ela faz aquele desenho do Euclides ter movimento, e aí a gente vai entender que tem todo um sentido o discurso elaborado pelo Euclides para explicar o desenho. E aí a gente não precisa mais ler o discurso, a gente precisa fazer com que o desenho se movimente, que o aluno vai enxergar tudo. Então, a demonstração do Euclides, ela é estática, ela é olhada, mas ela precisa do discurso para o aluno entender. Mas outras demonstrações que foram feitas já não precisam do desenho, somente os enunciados, teoremas combinando para chegar lá. Então tem diferentes estágios de demonstração que vão ser úteis para quê? Para que o nosso aluno entenda melhor o teorema. Ok? Estou dando um pequeno exemplo de alguns teoremas. O de Pitágoras é muito claro. Existem vários em matemática. Um dia o professor Eduardo Sebastiani comentou que seria bastante desafiador e interessante um trabalho, alguém fizesse um trabalho onde procurasse buscar só as maneiras pictóricas, as maneiras em que imagens foram usadas para explicar determinados teoremas em matemática. E é um desafio, porque talvez isso seja útil para hoje, porque nós temos hoje ferramenta tecnológica para transformar isso tudo em material didático em sala de aula. Agora precisamos de quê? Uma pesquisa anterior para ter o material básico, a matéria-prima para transformar em tecnologia de informação, de computação. Então, esse é um exemplo claro de que a leitura, interpretação e discussão dessas coisas em sala de aula pode dar certo. E foi no tempo que isso foi mudando. O que é interessante é que uma demonstração em Euclides, ela vai sofrendo modificação até chegar no dia de hoje, que você encontra uma demonstração, por exemplo, de Pitágoras por integral. Você encontra uma demonstração por integral, onde você faz a área de uma curva, de outra curva, projetada nos dois catetos, ela vai dar a soma, as duas áreas somadas vai dar na projeção na hipotenusa. Mas o mesmo, uma curva são similares, elas só mudam o quê? Proporcionalidade de área, mas elas têm que ter as mesmas propriedades, umas e as outras, para poder dar certo. É bem interessante essa demonstração. Outra coisa importante aqui: leitura e análise conceitual do processo de criação de conceitos e relações matemáticas, como, por exemplo, o conceito de função. Nós não podemos entender o conceito de função do modo como está posto hoje, sem entender um pouco desse movimento. Nós, professores, como é que a gente vai trabalhar com nossos alunos? É muito simples falar de conceito de função do jeito que está posto no século XX e XXI. E o processo, pelo menos de Euler para cá, nós precisamos olhar um pouquinho mais como é que essas coisas foram organizadas de modo que a escrita ficasse mais clara no decorrer do processo. A gente precisa pensar um pouco nisso para poder entender melhor e explicar melhor para os nossos alunos. Ou seja, rechear de significado do que a gente ensina. Conceitos algébricos, em geral, eles têm essa necessidade. O Brandenberg fez um trabalho de doutorado onde ele faz uma trajetória histórica muito boa, eu diria, para mostrar como surge o conceito de grupo abstrato. Então ele vai sustentar que tem dois caminhos que vão convergir para um determinado momento da história surgir aquele conceito. Então o conceito não surge do nada. Tem um processo que vai exigir a necessidade de se criar um conceito novo em matemática, e esse conceito novo daí em diante vai dar conta de uma série de estruturas algébricas que não estavam explicadas e nem eram possíveis de explicar. Esse é um tipo de trabalho que está muito claro, esse tipo de coisa que eu estou falando. A criatividade que está posta pelos matemáticos que compuseram aquilo ali. Então, a revisita é muito importante. Sempre que os matemáticos revisitam os matemáticos que estavam lá atrás, eles trazem um elemento que vão agregar valor ao que eles querem produzir. Isso é rico. Agora, o que acontece? As geometrias euclidianas vão surgir também assim. Na direção do quê? Do pensamento divergente, na direção do paradoxo, na direção da busca do novo, de saber que o que está posto não dá conta de responder o que você quer. E
vão haver muitos erros na hora de fazer a anotação desse novo. E esses erros vão ser corrigidos no decorrer do processo. Então, essa revisita é sempre no sentido de quê? De deixar cada vez mais claro o que se quer deixar mais claro. E a matemática trabalha muito nessa direção. Se nós formos olhar na história e localizar um pouco isso, a gente tem elementos para trabalhar profundamente a criatividade dos nossos alunos. É isso que eu penso. E eu pergunto, como colocar isso em sala de aula? Já estou fechando. Uma das sugestões que eu sempre trago, isso quem me conhece já sabe que eu repito muito isso, é projeto de investigação histórica, que é exatamente levar o nosso aluno para a história para buscar isso e começar a trabalhar, ler, pesquisar, discutir, matematizar essas ideias. Se nós não fizermos isso, vai continuar a gente dando aula e ele achando que aquilo é o máximo. E ele não tem ação para criar nada. O segundo ponto que eu coloco é que esses projetos de investigação histórica, eles têm que ser incorporados ao ideário pedagógico da formação dos professores. Se o professor não aprende na licenciatura, ele não vai fazer depois que ele vai dar aula. Ele não sabe como fazer. Se ele não fizer formação continuada, ele não vai fazer, ele nem vai querer fazer mais, porque ele já se habituou a dar aula expositiva, a resolver a questão do quadro. Como é que ele vai fazer outra coisa? Não sabe fazer. Ele não tem culpa, ele não teve chance. É muito difícil um professor que não aprendeu a fazer isso na graduação, ele fazer sozinho lá na educação básica. É muito difícil, não é impossível. Mas de 100 eu diria que ele não dá 10%. Então, por experiência, não dá. Então, se a gente começa a mudar na graduação, ele já tem um elemento novo que ele leva e experimenta. Se deu certo, ele fica animado e ele quer continuar fazendo. Os projetos, eles devem ser tratados de forma temática. Por isso eu dei alguns exemplos para a gente pensar. Se você trabalha de forma temática, pensando no conteúdo que você quer explorar, você direciona um pouco para ter menos sofrimento com os alunos. Quando os alunos amadurecem, eles já fazem isso da brincadeira. Isso em alguns países já vem sendo feito há bastante tempo. O NCTM já anuncia isso há muito tempo nos Estados Unidos. Em Portugal houve uma época que se fazia isso muito bem com os alunos. Hoje perderam de vista, não fazem mais. Mas qualquer dia desse volta, que eu sei que essas coisas vão e voltam. Isso que eu estou falando é da década de 70. Projetos de investigação, eu fui formado nisso, é da década de 70, isso não é de agora. Quando voltou na década de 90, chamaram pedagogia de projetos, que não é isso. Pedagogia de projetos é outra coisa. Isso aqui é para o aluno nosso começar a aprender a pesquisar e quando ele chegar na universidade, ele sofrer menos. E se ele for para uma pós-graduação, que não tem aula e tem orientação, ele sofrer menos ainda. E ele ganhar autonomia de busca. Ele aprender como é que se estuda sem ter necessariamente um professor 24 horas do seu lado. Porque nós estudamos, porque a gente, por cima de pau e pedra, com todo o sofrimento, nós começamos já a aprender a fazer isso. Então, por que não ensinar cedo para os alunos? Esse é o nó que precisa ser desatado. E aí, ainda continuando sobre isso, eu digo que a elaboração, eu destaquei esse, porque esse é que vai materializar melhor o que eu estou falando. A elaboração e a apresentação de monografias matemáticas a partir do relatório desses projetos é que vai fazer com que os nossos alunos façam algo muito além de uma prova de matemática que nós costumamos passar. Porque se os alunos constroem em sala de aula pequenas monografias matemáticas dentro dos temas que a gente trabalha, investigando e apresentam e discutem conosco, a ideia é outra. A proposta é que se crie algo parecido com o que o Lakatos faz no livro Provas e Refutações. Ele cria uma sala de aula imaginária, uma comunidade de matemáticos e se discute o teorema de Euler. Não é isso? Então, se o aluno começa a fazer pequenas monografias a partir da pesquisa em sala de aula e leva para a discussão no conjunto da turma, ele não tem mais necessidade de fazer uma prova de matemática, tem? Não, ele já escreveu e discutiu o que ele fez com o grupo. Então, muda tudo agora, dá trabalho. Se a gente não quer trabalhar, a gente continua do mesmo jeito. Se a gente quer trabalhar e contribuir, eu acho que é uma contribuição boa a fazer. No momento, por exemplo, eu estou com quase concluída uma tradução que já vem se arrastando há uns 4 ou 5 anos
de um livro do Galileu chamado Compasso Geométrico e Militar. Depois eu quero conversar contigo sobre isso. Está faltando uma revisão técnica que eu fiz de uma versão italiana que está na internet e de uma versão em inglês que eu e o Cronenberg compramos uma vez. Cada um comprou um volume. De um grande estudioso do Galileu, que é um professor, não lembro agora o nome, alguma coisa Drake, eu não lembro o nome dele. Né? E, então, uma versão e a outra, elas ajudaram para a tradução. Por isso eu fiz com uma professora de inglês e eu, no italiano que eu não sei, com o dicionário, foi ajudando para confrontar com o inglês que eu sei ler e com a tradução que ela me ajudou. Então, foi uma olhada nas duas versões para poder checar. Eu olhei com o olho de professor de matemática pensando no nono ano do ensino fundamental e primeiro do ensino médio. Não foi pensando na licenciatura, não. Porque como eu já dei aula no ensino fundamental e médio, eu pensei, quanto a geometria e trigonometria eu posso trabalhar com este livro? Agora, pensando na construção do compasso, que eu não falei certamente, porque quem deve fazer os alunos, o pessoal que já trabalha com o instrumento sabe melhor do que eu sobre isso, porque ele ensina a construir e discute os conceitos matemáticos que estão envolvidos no instrumento. Aí fizemos essa tradução, está para terminar, porque a Livraria da Física vai publicar. E aí algumas temáticas que são exploradas lá dentro e que podem ser trabalhadas na sala de aula, que eu percebi claramente, são ângulos e triângulos, relações métricas e trigonométricas no triângulo, construções geométricas em geral, porque ele abre brecha para outras construções que não sejam só com base no triângulo, operações básicas e logarítmicas, porque o compasso aparece uma espécie de uma regra de cálculo, além de compasso. Regra de três simples e composta, ele discute muito isso no livro, razão e proporção, proporcionalidade diretamente, o conceito base, e como eu enxergo que isso está ali, esses 4 últimos itens estão um pouco ligados, os 3 últimos mais estão ligados entre si, a introdução ao pensamento funcional. Dá para fazer isso. Então, há outros assuntos, mas que imediatamente a gente, ao ler o livro e começar a trabalhar com ele, a gente enxerga muito bem isso. Que esses conteúdos eles aparecem agora. O professor precisa trabalhar com seus alunos num livro como esse, a exploração dele em sala de aula, de acordo com os conteúdos que ele quer abordar naquele período. E botar os alunos para investigarem e perceber que como isso pode ser problematizado. Essa é a ideia de um livro como esse. A Carol já anda ensaiando um que ela me informou ontem, que é um bem conhecido também do Alberti, não é isso? Com teus alunos. Então, também interessante. Esse do Galileu dá também para fazer unidade básica de problematização. Um outro que eu listei aqui, que eu estou agora apaixonado, é o Carnot. O Carnot já é século XIX e ele tem, eu fui atrás de tudo quanto era livro, mas o que eu quis do Carnot foi olhar os livros que estão ligados à geometria analítica. E aí o Carnot tem algumas obras, tem uma obra bonita que eu não coloquei aqui, que é a Metafísica do Cálculo Diferencial. Muito bom. Mas aí o Brandenberg, eu já andei conversando com ele, o que nós vamos fazer com isso, a gente já pensou, é uma outra coisa, um projeto de grupo para fazer, para trabalhar com ele. Mas o que eu quero chamar a atenção é do Carnot. Eu e a professora Bernadette começamos a trabalhar um pouco esse livro da geometria, da correlação de figura e geometria, figura geométrica, que é de 1801. Eu já fiz uma primeira versão com um aluno meu, da tradução toda do francês para português, agora eu vou sentar com a Bernadette, nós vamos refinar, fazer a revisão técnica e aí o livro fica pronto. Que eu não vou detalhar, acho que a gente sabe que tem muito potencial para explorar nessa perspectiva, é o trabalho clássico do Arquimedes, que sempre dá para voltar para a sala de aula, tem muita coisa experimental para fazer. O Cavalieri, principalmente em termos de cálculo diferencial, a ideia aparece bem. O Blaise Pascal é riquíssimo, o John Foster orientou uma tese de doutorado sobre isso, tem umas traduções publicadas de alguns do Blaise Pascal, tem um trabalho sobre triângulos, se eu não me engano, dele, interessantíssimo, que não tem a versão em português, que é rico para ensino fundamental e médio. Eu já achei que vale a pena também investir nisso. O Vietti, eu acho que tem 2 trabalhos do Vietti que são importantíssimos, são pequenos trabalhos, estão disponíveis na rede, a versão em francês, que também podem ser olhados.
Os estudos do Laplace sobre teoria das probabilidades tem muita coisa também que pode ser explorada nessa perspectiva, e, como eu falei ainda agora, os estudos do Euler sobre teoria das funções, que tem algumas coisas que podem ser extraídas também para trabalhar nessa mesma perspectiva com os alunos da licenciatura, e que tem desdobramento para a educação básica naturalmente. Em época de PIBID, essas conexões são excelentes de serem feitas, porque a gente trabalha com o aluno da licenciatura, dá um desdobramento de produção de atividade para ensino, que poderão ser experimentadas no PIBID e validadas. Então, se a gente trabalha nesse movimento, o PIBID é um laboratório vivo para se testar as atividades que poderão ser produzidas na licenciatura. E aí a gente tem que trabalhar todo mundo em conjunto, que é possível, não dá o PIBID de dar conta de tudo, mas ele é um espaço aberto para experimentação. E as outras disciplinas poderão ser espaço aberto aqui para a produção. Então, se pensarmos num programa de trabalho, isso é possível. Ok? Eu dei só algumas pistas aqui, porque é só para dizer, olha, esses trabalhos estão todos em aberto, as pessoas abracem, porque tem chance. E vocês aproveitam, porque vai aparecer coisa, mas aqui tem Fuller e Brandenberg, que vão falar de alguns aspectos que também poderão abrir um leque de estudos para quem está interessado. Porque para quem não está interessado, não adianta a gente oferecer nada, porque o céu não é perto. O céu é muito longe. Quem viu a minha apresentação de ontem viu uma escada para o céu, que ela não tem fim, não tem chegada. A gente está sempre atrás, mas nunca chega, porque o céu não é perto. Então a gente sofre um bocado e se ilude, mas é feliz. E é nesse sentido que a gente está fazendo, que a gente está fazendo hoje. Aí eu fecharia dizendo isso. Parece que construímos história do chamado mundo real de forma bastante semelhante como construímos histórias fictícias. As mesmas regras de formação, as mesmas estruturas narrativas. Simplesmente não sabemos e nunca saberemos se aprendemos sobre a narrativa a partir da vida ou sobre a vida a partir da narrativa. Provavelmente ambos. Quem diz isso é Jerome Blume, no livro A Cultura da Educação, que é a versão brasileira que eu peguei de 2001, mas esse livro é mais velho, ok? E com isso eu agradeço a vocês e encerro.